em nome da Escola da Magistratura do Tribunal Regional da 4ª Região, dar as boas-vindas a todos e declarar aberto os trabalhos desta 4ª edição do Currículo Permanente de Direito Constitucional, último módulo do biênio 2015-2017. Antes de iniciar propriamente ditos trabalhos, eu gostaria de dar algumas estatísticas que servirão como estímulo a mais, um incentivo para o prosseguimento desses trabalhos. Esta é a 27ª edição do Currículo Permanente desde a sua instituição em 2004. E o Currículo Permanente constitui um programa regular de atualização e aperfeiçoamento continuado, dividido em módulos, sendo destinado ao estudo de matéria jurídica afeta diretamente aos assuntos da Justiça Federal. Até a presente data foram realizados 4 módulos de direito tributário, foram realizados 4 módulos de direito administrativo, 4 módulos de direito previdenciário, 4 módulos de direito penal, 3 módulos sobre direito constitucional, 3 módulos sobre administração da justiça e 4 módulos sobre direito processual civil, sendo 2 abordando as novidades do novo Código de Processo Civil. Ao longo dessas 26 edições, houve a participação de 436 ministrantes, entre eles ministros dos tribunais superiores, desembargadores, juízes, operadores do direito, especialistas nas áreas abordadas, todos indicados pelos coordenadores científicos dos módulos. Nós contamos com a participação de 1.832 magistrados, além de servidores e convidados. E, como resultado, houve a publicação de 12 obras sobre currículo permanente, denominadas cursos modulares, e organizadas por desembargador desta Corte. Esses livros reuniram artigos científicos produzidos pelos juízes participantes, cuja apresentação era obrigatória para fim de aferição do aproveitamento no curso. Os artigos foram selecionados pelos coordenadores de cada módulo e, além dessas publicações, ainda foram organizadas 2 especiais que contaram com a produção acadêmica dos ministrantes. Temas polêmicos de direito constitucional e direito previdenciário e assistência social, elementos para uma compreensão interdisciplinar. O conjunto dessas obras revelou-se importante ferramenta de difusão do conhecimento e do pensamento jurídico da 4ª Região. Então, vejam bem que essa espécie de aperfeiçoamento através dos módulos do currículo permanente tem sido uma experiência vencedora, uma experiência que tem contado com a participação e com a efetividade de todos. E, por esta razão, eu tenho certeza que não será diferente esse módulo de direito constitucional, que terá a coordenação científica do meu querido colega, desembargador Leandro Paulsen, a quem agora passo, então, a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento e agradeço ao desembargador, diretor da escola, Dr. Orpali, o convite e a oportunidade de fazer a coordenação científica desse módulo de direito constitucional. Faz muitos anos eu coordenei, em 2007, acredito ainda, um módulo de direito tributário, que foi bastante interessante, vieram vários palestrantes de peso, e agora nós retomamos. A ideia deste módulo de constitucional foi, digamos, mudar um pouco o foco do que vínhamos tendo até então. Nós temos trabalhado muito nos últimos anos a questão da hermenêutica constitucional, do controle de constitucionalidade, e nós procuramos agora trabalhar temas constitucionais. Esses temas constitucionais, eles deveriam interessar diretamente aos diversos juízes que pudessem ter interesse em participar desse evento. Daí porque nós temos assuntos importantes de direito previdenciário, de direito administrativo, de direito previdenciário, de direito penal, de maneira que a gente pudesse abarcar os diversos interesses e poder ter uma repercussão efetiva deste curso na nossa prática jurídica, no exercício da nossa jurisdição. Procuramos selecionar com cuidado
os nossos palestrantes, os nossos temas, e como todos os cursos credenciados pela ENFAM, este currículo permanente, ele trabalhará através de diversos métodos e técnicas, não é, para que se consiga realmente desenvolver as competências e atingir os objetivos aos quais nós nos propomos. Nós iniciaremos cada um dos grandes temas com uma exposição, com uma palestra, não é? E em seguida nós partiremos para oficinas e outras atividades em que se exija dos senhores, não é, que tragam a sua contribuição, não é, que participem, que coloquem as suas perspectivas, que tragam os problemas que estão enfrentando, as suas dúvidas, as suas perplexidades e também o resultado daquilo que eventualmente já tenham pesquisado ou decidido. A maior demonstração dessa interação e do fato de que nós temos que ter aqui uma construção conjunta desse conhecimento está no que talvez seja uma coincidência, mas é muito significativo, digamos assim, do nosso convívio, que é o fato que a doutora Vânia, que está aí com os senhores como inscrita para esse concurso, num determinado momento virá aqui e será uma das nossas mediadoras e coordenará também um trabalho com os senhores. Ou seja, nós estamos aqui, nós, desembargadores, juízes e também os nossos palestrantes, nós estamos de igual para igual para construir, não é, um conhecimento que seja do nosso interesse comum e que realmente possa repercutir no nosso dia a dia. Isso é um desafio a mais, não é? Porque quando nós temos digamos assim, uma plateia menos informada ou menos experiente, o tipo de abordagem é uma abordagem em que se tem muito para dar, não é? E que se precisa desenvolver, digamos assim, quem sabe, noções, percepções mais elementares. No momento em que nós temos uma plateia formada por magistrados, né, no exercício da função, sobretudo magistrados federais, o nosso desafio é trabalhar juntos os diversos temas. A primeira palestrante é a doutora Thais Schilling, que ingressou comigo na magistratura, não é, em 1993. Nós somos do 3º concurso. A doutora Thais, ela é mestre, está fazendo doutorado, mestre numa área, um doutorado em outra, foi juíza auxiliar do Supremo Tribunal Federal, participou do Conselho Nacional do Ministério Público, é uma magistrada muito engajada, não é, na realidade da instituição. Como eu digo sempre que me refiro a ela, é uma pessoa que veste a camiseta, não é, que realmente tem um compromisso com a prestação jurisdicional, com o Poder Judiciário e, em particular, com a Justiça Federal. Então, é um grande prazer receber a doutora Thais e haverá uma peculiaridade que ela fará a nossa palestra inicial e também coordenará os trabalhos depois de grupo, os trabalhos, não é, com as metodologias ativas que nós vamos desempenhar. Mas eu não posso passar a palavra à doutora Thais sem antes fazer 2 agradecimentos, né? Em primeiro lugar, a equipe da Emages, não é? Nós temos visto a Emages trabalhando de um modo muito profissional, a partir dos seus próprios esforços e a partir da provocação e das exigências impostas pela Escola Nacional. Eu agradeço a dedicação, agradeço o empenho que a escola vem desenvolvendo através do seu corpo funcional, para que nós possamos vir a esses cursos, participarmos deles, voltarmos para nossas atividades e termos aquela sensação de que valeu a pena. Muitas vezes esse trabalho, não é, digamos assim, que não aparece ostensivamente, porque não são as pessoas que estão palestrando, que estão avaliando, enfim, pode não ser muito perceptível, mas ele é essencial para que a gente possa realmente ter um resultado adequado. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores, não é, pelo interesse em virem,
em fazerem a sua inscrição, em dedicarem alguns dias do trabalho dos senhores à sua qualificação profissional. Nós saímos das varas e o nosso trabalho é desempenhado por um colega no que diz respeito às questões mais urgentes, mas quando a gente retorna, nós temos que nos reorganizar, nós temos que dar conta do que ficou, ou seja, sempre exige efetivamente assim um empenho maior, não é, daqueles que querem se qualificar. Durante esse fim de semana, eu estava em contato com alguns dos candidatos do novo concurso, né, que farão a prova oral do concurso, e estava referindo a eles a instituição em que eles estão na iminência de ingressar. Não é? Uma instituição extremamente organizada, uma instituição de excelência mesmo, uma instituição acolhedora. E eu referia dois aspectos, não é? Em primeiro aspecto, poderíamos referir muitos. Poderíamos referir os nossos recursos materiais, os nossos recursos humanos, mas não foi a isso que eu me referi. Eu falava do trabalho da corregedoria, não é? Cada vez mais complexo, a corregedoria cada vez mais presente, a corregedoria colocada como parceira, não é, do magistrado para o exercício da jurisdição. E, em segundo lugar, essa preocupação com a atualização permanente. Não é? Quem entra para a carreira de juiz federal passa 4, 5 meses no curso preparatório, começa a jurisdição já com muitas competências que não tinha antes. Quer dizer, é uma instituição que investe, não é, no magistrado. E não é só nesse primeiro momento, não é, durante toda a nossa vida profissional, o investimento nesses cursos de atualização, ele é permanente, não é? Tanto que isso consta da própria denominação desse currículo, né? Que, no caso, está nos oportunizando aí o estudo do direito constitucional. Então, nós temos que aproveitar isso, não é? A nossa instituição, ela nos dá e nos oportuniza muitas coisas, não é? Mas é pelo esforço nosso, pela qualidade que cada um de nós tem, não é? No exercício profissional, que essa instituição se realimenta, não é? Se reanima e permanece cada vez mais, né, rumo à excelência, que é sempre um desafio, não é? Então, a responsabilidade por isso, não é de cada um de nós. Eu agradeço que os senhores estejam presentes. E, por fim, eu manifesto mais uma vez o enorme pesar, não é, pelo falecimento do nosso ex-diretor da escola, o Dr. Pamplona. Talvez muitos de vocês não tenham tido o privilégio do convívio com ele, mas foi um colega muito, se nós fôssemos falar em espanhol, a gente diria assim, muito ilusionado, não é, muito animado, muito envolvido com a jurisdição, um colega fraterno, um colega aberto, transparente. Então, a ausência dele nesse momento, não é, numa das atividades da escola, realmente é uma perda assim muito grande para a magistratura. Mas a vida segue, nós prosseguimos com as nossas atividades. O doutor Orvalho assumiu a direção, então, definitivamente, e nós vamos dar sequência aos trabalhos que nos cabem, porque nós estamos aqui para viver o futuro, não é, que a gente precisa construir. Com essas breves palavras, eu passo a condução dos trabalhos à doutora Thaís. Não sei se